Essa é a questão, né? Nesse cenário de desaceleração global, a gente vê também bastante essa questão da demanda dar uma segurada e também muita troca de proteína, né? Quando as coisas acabam não saindo do jeito que você pensa, muita gente troca a carne por frango, frango por ultraprocessado, enfim, uma série de mudanças ali no perfil consumidor. Nesse cenário, Léo, você vê a questão da China impactando bastante, porque é uma grande consumidora. A questão da América do Norte, você falou também nesse ciclo, a questão econômica dos Estados Unidos está pesando nesse consumo. Europa também está ruim. Enfim, você comentou a América do Sul, seria o grande mercado consumidor dessas carnes, desses frigoríficos. Sustenta essa oferta toda dos frigoríficos só nesse mercado, ou isso tá... Como que você vê essa questão lá fora também? Eu até acho que antes de entrar nesse ponto, vale a pena lembrar que mesmo em cenário de recessão, você vai cortando gastos, o último que você entra é no de alimentos, né? Sim. Então o setor de alimentos ele é muito resiliente, mesmo em cenários inflacionários, cenário de recessão. Então acho que esse é um ponto que já traz conforto. O trade down realmente ele acontece, né? Você sai de uma proteína mais cara como a carne bovina, você vem para uma carne suína, dependendo do hábito de consumo, o brasileiro come pouco carne suína, vai para uma carne de frango. Em cenários muito críticos de recessão, de inflação, né? De perda de poder aquisitivo, você passa da carne de frango para ovos, por exemplo. O setor de ovos cresceu muito no Brasil nos últimos anos, porque é uma proteína de alto valor nutricional, barata de certa forma, claro, né? Então é um setor que tem se desenvolvendo muito. Então você tem essa dinâmica que é um setor mais resiliente e tem um trade down. Esse trade down que a gente observava com uma certa recorrência em países em desenvolvimento, como o Brasil. Então o Brasil, quando tinha inflação muito alta, você sentia isso no consumo, nas vendas. A gente não via isso mais acontecendo nos países desenvolvidos. Mas agora com a inflação que a gente está vendo na Europa, a inflação que a gente está vendo nos Estados Unidos, a gente começa a ver mudança de hábito de consumo mesmo em países desenvolvidos. Então os consumidores americanos reduzindo o volume ou trocando o tipo de corte ou saindo da carne bovina e entrando na carne de frango. Então esse é um dos pontos que eu acho que é até interessante pensando nas empresas, que num cenário de recessão global, até de inflação global, de preocupações nesse sentido, a proteína que costuma sair melhor é a carne de frango. Porque ela absorve esse crescimento. Na recessão. Na recessão. Porque ela é uma proteína mais barata, tá? Então você tem o poder aquisitivo vai reduzindo, você vai trocando, você acaba consumindo mais carne de frango. E aqui é um ponto interessante, até Felipe, que você comentou, o brasileiro hoje talvez já esteja muito próximo da saturação de consumo de carne de frango. 47 quilos per capita, 48 quilos per capita, os americanos consomem 52, 53. Então, o aumento na produção de carne de frango no Brasil não é tanto para o consumidor brasileiro, é mais excedente exportável. E acho que aqui é um ponto importante da América do Sul. O Brasil é um grande país consumidor, tem outras economias boas, mas sempre foi uma região muito voltada à exportação. Não porque o consumidor aqui não é relevante, mas porque o nosso custo de produção é tão mais baixo do que o restante do mundo, que nós somos muito competitivos. Então, quando a economia brasileira está indo bem, e assim, tangibilizar, quarto trimestre de todos os anos, você tem pagamento de 13º, você tem diversas festividades, você tem um aumento ali na circulação de dinheiro na economia, e o consumo sempre aumenta no Brasil, e esse consumo aumenta tirando o volume da exportação. Porque o brasileiro paga mais em alguns cortes, em alguns produtos, do que diversos mercados internacionais, inclusive mercados que pagam caro, uma Europa, por exemplo. Nesses momentos, quando passa o quarto trimestre, entra no primeiro trimestre, você tem que pagar IPVA, IPTU, matrícula, quando você perde um pouco do poder aquisitivo do brasileiro, aí é a vantagem da empresa internacionalizada. Ela consegue exportar mais do que ficar num ciclo muito ruim aqui no Brasil. Então, além da questão da resiliência do setor de alimentos, desse trade down que é favorável à carne de frango, a América do Sul tem um custo de produção mais baixo do que o mundo todo. Isso vale para pecuária, que é mais uma questão de pastagem, né, menos grãos, como vale para frango e suíno, que é muito dependente de milho e soja, que é um ponto importante. Quando a gente fala de frigorífico, a gente pensa nas proteínas. Mas a proteína é um passo à frente do que é grãos. E com o clima que estamos nos Estados Unidos hoje em dia, seco, quente, o clima da Europa também muito desafiador, com perda de produtividade de diversas culturas agrícolas. Uma questão ali, Rússia e Ucrânia, que impacta a produção da Ucrânia, que é uma produção muito relevante para algumas commodities. China também com um problema sério de clima. Então, o clima está se tornando cada vez mais recorrente a discussão de clima para falar de produção de agrícola.
com o clima do jeito que a gente está enxergando, a América do Sul está cada vez mais importante na produção de grãos no mundo, então ela é mais ainda competitiva na produção de proteínas, então a gente acessa mercados até que paguem alto pela carne de frango, como o Japão, Coreia do Sul, como acessa mercados que pagam menos, assim, vale para todas as proteínas. Essa é a grande vantagem do Brasil e América do Sul nesse cenário, tá? Num cenário de recessão, inflação alta, perda no poder aquisitivo, você tem uma região do mundo que está aumentando a produção, que é competitiva. Aí, aliás, é uma das poucas regiões do mundo que ainda consegue aumentar a produção. Tá? Então a gente consegue ganhar mais espaço ainda num cenário desse. É difícil a gente falar assim, o Brasil consegue descorrelacionar de um cenário global, né? A gente consegue ver o Brasil crescendo com o mundo inteiro piorando. É difícil, tá? O que eu acho que vai acontecer é, na prática, isso vai acontecer para alguns setores, mas ninguém vai apostar nisso. Então, por exemplo, a gente estava falando um pouco de frigorífico, né? Fechar os olhos e comprar todos os frigoríficos porque o cenário é cada vez mais favorável às indústrias brasileiras por conta do footprint aqui no Brasil e por toda a dinâmica climática e produção de grãos? Mas você vai apostar isso versus uma recessão? Não. E aí isso que está acontecendo no mercado, sabe? É difícil você ter esse estômago, de certa forma, para carregar uma posição que você pode sofrer por muito tempo por conta de uma correlação global de economia. Quem que são